Essa análise é baseada no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Hoje, a gente vai mergulhar no caderno 9. E o tema é daqueles decisivos para qualquer concurso, né? Regras de crase, pontuação, com um foco bem especial em vírgula, ponto e vírgula, 2 pontos e também sinais gráficos. E olha, é um tema fundamental. É preciso entrar na mente da banca. A FGV não quer saber se a pessoa decorou uma lista de regras. Ela quer testar o raciocínio, sabe? A capacidade de perceber como uma vírgula ou um acento grave pode mudar completamente o sentido de uma frase. E isso num texto de lei, onde cada detalhe conta, a precisão aqui não é um luxo, é a essência. Entendi. Então, nossa missão aqui é exatamente essa. Vamos desempacotar essa teoria, que às vezes parece um bicho de 7 cabeças, e transformar isso em conhecimento prático. O foco é entender a lógica por trás das regras para não cair nas armadilhas que a FGV adora preparar. Vamos começar pelo começo, então? Crase. O primeiro ponto, e o professor Lessa faz questão de frisar isso no material, é uma distinção básica, mas que já separa quem entende do que está falando. Crase não é o nome do acento. Certo. Exatamente, esse é o ponto de partida. O acento é o acento grave. Crase é o nome do fenômeno, da fusão, do encontro de duas vogais idênticas. O acento grave é só o sinal luminoso que a gente usa para dizer, olha, aqui aconteceu uma crase. E essa fusão, ela não acontece por acaso. Ela depende de uma coisa chamada regência. Regência. É aí que a coisa começa a complicar para muita gente. Como é que funciona essa lógica na prática? Pensa como se fosse uma reação química. Você precisa de 2 ingredientes. O primeiro é um termo que pede a preposição a. Pode ser um verbo, como ir a, referir-se a, ou um nome, tipo acesso a. Esse é o primeiro a. O segundo ingrediente é uma palavra feminina que aceita o artigo a, como a cidade, a reunião, esse é o segundo a. Juntou os dois, a plus a. Ocorre a fusão. E a gente sinaliza com acento grave, a. Se faltar um dos ingredientes, não tem crase. Simples assim. E para ajudar a gente a testar se os 2 ingredientes estão lá, o material traz aquele macete clássico. Vou a, volto de a, crase a. Vou a, volto de e, crase para quê? Ele realmente funciona sempre? Funciona muito bem para lugares, que é onde a dúvida mais aparece, né? Se alguém diz, vou à Bahia, a prova é trocar o verbo por voltar. Volto da Bahia. Esse da é a prova viva de que a palavra Bahia exige o artigo a, porque da é a contração de de plus a. Agora, se você diz, vou a Roma, o teste dá volto de Roma. Apareceu só o de puro, sinal de que Roma não pede o artigo. Logo, vou a Roma não tem crase. É uma ferramenta de verificação rápida, sabe? Bem eficiente. Ok, a lógica geral ficou clara. Mas a FGV não vive do geral. Ela vive das exceções, dos casos proibidos. Quais são os terrenos mais perigosos que o material aponta? O material lista os clássicos não faça isso de jeito nenhum. Primeiro, antes de palavra masculina. Parece óbvio, mas aí já mora uma pegadinha. Segundo, antes de verbo. O verbo não aceita artigo, então não tem o segundo a para fusão. Terceiro, antes da maioria dos pronomes, como ela, esta, alguém. Quarto, entre palavras repetidas tipo gota a gota ou frente a frente. E por último, antes de artigo indefinido, como uma. Você mencionou uma pegadinha já no primeiro caso, antes de palavra masculina. Como assim? Ah, essa é a especialidade da casa da FGV. A regra diz, sem crase antes de palavra masculina. Mas e se eu disser, o jogador fez um gol a Pelé? Pelé é masculino. Mas a crase está correta? Por quê? Porque existe uma expressão a moda de, ou a maneira de, que está escondida, subentendida ali. Um gol à moda de Pelé. Exato. Outro exemplo clássico, bife à milanesa. É o mesmo raciocínio. A FGV adora isso porque testa se o candidato está apenas decorando regras ou interpretando o sentido da frase. Isso é muito sutil. Então a dica é sempre desconfiar e ver se não tem uma ideia de estilo ou maneira ali no meio. E do outro lado da moeda, os casos obrigatórios.
Além da indicação de horas, como às 15 horas, Sim, as locuções femininas são o principal território da crase obrigatória. Sejam locuções adverbiais como às vezes, à noite, à direita. Prepositivas como à espera de, ou conjuntivas, à medida que ou à proporção que. O fascinante aqui é que nessas estruturas a crase não é uma escolha. Ela é parte da identidade da locução. A expressão nasceu e se consagrou assim na língua. Tirar a crase de às pressas é como desfigurar a expressão, quebra a estrutura e o sentido. e para fechar a crase, temos os casos facultativos, que é quando tanto faz usar ou não. Isso me parece um convite ao erro. É um teste de conhecimento da flexibilidade da norma. O material aponta 3 casos principais. Antes de nomes próprios femininos. Entreguei o recado à Joana ou à Joana, tanto faz. Antes de pronomes possessivos femininos no singular. Refiro-me à sua diretora ou à sua diretora. E depois a preposição até. Caminhamos até a praia ou até a praia. Em todos esses casos, o uso do artigo feminino a é opcional. Logo, a crase que depende dele também se torna opcional. Certo. A crase é sobre juntar as coisas. Mas e quando a gente precisa separar, organizar as ideias? Aí entramos no universo da pontuação, que o material chama de a respiração do texto. E a vírgula parece ser a rainha dos problemas, não é? Sem dúvida. E com a vírgula, a lição mais importante, o erro que a FGV considera capital, não é quando usar, mas quando nunca usar. Existe uma ordem sagrada na frase, sujeito, verbo, complemento. Pensa nisso como a espinha dorsal da oração. Você nunca pode colocar uma vírgula para quebrar essa estrutura. Jamais. Separar o sujeito do verbo? Nem o verbo dos seus complementos. A FGV constrói frases enormes, com o sujeito lá no começo e o verbo lá no final, com um monte de coisa no meio, só para tentar o candidato a colocar uma vírgula ali para respirar. É uma armadilha mortal. E além da vírgula, o caderno menciona o ponto e vírgula e os 2 pontos. Eu confesso que o ponto e vírgula sempre me parece meio misterioso, sabe? Uma vírgula mais forte ou um ponto mais fraco. Como a gente decide quando usar? Ótima pergunta, porque essa é a dúvida de muita gente. O ponto e vírgula é um sinal sofisticado. Ele tem 2 funções principais que a FGV pode cobrar. A primeira é organizar uma lista cujos itens já contêm vírgulas. Por exemplo, para viagem, levei na mala roupas de verão, protetor e um chapéu, na bolsa, documentos, dinheiro e o celular. Ah, entendi. Viu? Ele funciona como um separador principal quando os itens já têm separadores internos. A segunda função, mais sutil, é separar orações coordenadas que são independentes, mas têm uma relação de sentido muito forte. É mais forte que a vírgula, mas não quebra totalmente a conexão, como um ponto final faria. Entendi. Ele é um organizador. E os 2 pontos? Parece mais simples, né? Anunciar uma lista ou uma citação, mas a FGV deve ter algum truque na manga. O truque, geralmente, está no que vem depois. Os 2 pontos criam uma expectativa. Eles anunciam uma enumeração. Comprei 3 frutas, maçã, banana e pera. Uma explicação. O motivo da demissão foi um só, incompetência. Ou uma citação em discurso direto. E o réu declarou, sou inocente. O erro que a banca pode criar é usar 2 pontos onde caberia outro sinal, ou iniciar a frase seguinte com letra maiúscula quando não se trata de uma citação. É um teste de precisão. Perfeito. Agora a teoria está mais assentada. Vamos ver como isso funciona na prática, então. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, analisando as questões do material que simulam a prova. Vamos pegar a questão 03, que fala justamente de crase facultativa. A alternativa correta é a C. Referiu-se à sua irmã. Por quê? Exatamente um dos casos que a gente discutiu. A palavra sua é um pronome possessivo feminino singular. A norma culta do português nos permite dizer tanto sua irmã quanto a sua irmã, o artigo opcional. Como o verbo referir-se exige a preposição a, temos 2 construções possíveis. Referiu-se a plus sua irmã, sem artigo, sem crase. Ou referiu-se a plus a sua irmã, com artigo,
o que gera a crase A. Então as duas formas são válidas. Exato. Se as duas formas são válidas, a crase é facultativa. A FGV aqui testa se o candidato sabe dessa flexibilidade da língua. Agora vamos para a questão 06, que eu achei fantástica porque ela não testa só a crase, mas um outro conceito que a FGV ama: paralelismo. A frase é: a loja funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 horas. A resposta certa preenche com a e as. Qual é a lógica aqui? O que a gente vê aqui é a mente do examinador da FGV. Eles não estão testando só a crase. Eles testam a capacidade de ver a arquitetura lógica da frase. O nome disso é paralelismo sintático. As estruturas precisam ser simétricas, como um espelho. Na primeira parte temos de segunda. De é uma preposição pura, sem artigo. A estrutura paralela que corresponde a de é a outra preposição pura. Por isso, de segunda a sexta, sem crase. Ah, faz todo sentido, a estrutura se repete. E na segunda parte? A estrutura muda. Começa com das 8 horas. O que é das? É de mais as. Isso. É a contração da preposição de mais o artigo as. Se a primeira parte da dupla tem preposição mais artigo, a segunda também precisa ter para manter a simetria. A contrapartida de plus as é a plus as. E a plus as resulta em quê? Na crase, as. Então, das 8 horas às 18. É uma questão de elegância, de lógica estrutural, e a FGV valoriza muito quem percebe isso. Brilhante. A gente para de pensar só na regra e começa a ver o esqueleto da frase. Por último, a questão 08, sobre pontuação. A frase é: o Rio Madeira, o maior afluente do Amazonas, banha Porto Velho. A pergunta é sobre a função dos travessões. Isso levanta uma questão importante sobre o valor estilístico da pontuação. Tecnicamente, a gente poderia isolar esse aposto explicativo com vírgulas. E estaria correto. Gramaticalmente correto. Então, por que usar travessões? Porque eles dão mais destaque, mais ênfase. É como se você abrisse um parêntese visual mais forte no texto, para dizer: preste atenção nesta informação extra. A FGV poderia criar uma questão perguntando o que mudaria no sentido se trocássemos os travessões por vírgulas. A resposta seria: a informação perderia a ênfase, ficaria mais integrada ao fluxo da frase, menos destacada. Entendi. Não é só uma questão de certo ou errado, mas da intensidade que o autor quer dar à informação. Ótimo. Para consolidar tudo isso, vamos fazer uma revisão rápida no estilo dos flash memos do professor Lessa. Uma rodada de perguntas e respostas. Preparado? Vamos lá. Primeira, porque vou a Roma não tem crase, mas vou a Roma antiga tem. Pela especificação. Roma, o nome genérico da cidade, não usa artigo. Volto de Roma. Mas quando você especifica Roma antiga, você restringe e determina. Esta entidade especificada passa a aceitar o artigo. Por isso, volto da Roma antiga. Se na volta tem da, na ida tem crase. Perfeito. Próxima. A expressão a partir de pode ter crase? De jeito nenhum. Regra de ouro. Partir é verbo, e não se usa crase antes de verbo. Simples e direto. Boa. Agora uma de pontuação. Na frase eu gosto de praia, ela de campo. O que aquela vírgula depois de ela está fazendo ali? Ela está trabalhando no lugar de um termo que foi omitido para evitar repetição. Nesse caso, a vírgula está substituindo o verbo gosta. É como se a frase fosse ela gosta de campo. O nome técnico dessa figura de linguagem é zeugma. Mas o que importa para a prova é entender a função dela, indicar a elipse, a omissão do verbo. Última da rodada. Qual a diferença entre daqui a pouco e há pouco tempo? Essa é uma pegadinha clássica de sentido. O a, preposição, indica tempo futuro ou distância. A reunião começa daqui a pouco. O a com h, do verbo haver, sempre indica tempo passado, tempo que já decorreu. Há pouco tempo estava lá. Trocar um pelo outro inverte completamente a linha do tempo. Se eu pudesse deixar uma dica estratégica final, baseada em tudo que o caderno nos ensina, seria esta. Não se apoie só na memorização. Entenda a lógica. Para a crase, a dupla pergunta é matadora. O termo antes, pede a,
O termo depois aceita A, se a resposta for sim para as duas, a crase acontece. Para a pontuação, o mantra é: a estrutura essencial sujeito-verbo-complemento está intacta, essa ordem é o pilar da frase e não pode ser quebrada por uma vírgula perdida. E essa precisão toda, como o material bem aponta, vai muito além de passar na prova. É uma ferramenta de trabalho diária e essencial para um servidor público, especialmente no legislativo. Uma vírgula fora do lugar, num projeto de lei, pode mudar o alcance de uma norma, criar uma ambiguidade perigosa. Para fechar, o professor Lessa nos deixa uma reflexão muito poderosa no material, citando o Salmo 141. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Ele faz uma analogia dizendo que a pontuação é a guarda da escrita e que a comunicação de quem serve ao público precisa ser, acima de tudo, precisa, clara e justa. Reflexão final. Pense no impacto real em um documento oficial da ausência de uma crase ou do mau uso de uma vírgula. Isso poderia alterar a interpretação de um direito, mudar um prazo, definir uma obrigação. A gramática, nesse contexto, deixa de ser só um conjunto de regras e se torna um instrumento de responsabilidade, de clareza e de segurança jurídica. É algo muito maior. Esta foi uma análise do conteúdo do Caderno 9 do projeto Aloro Turbo, uma criação do professor pós-doutor Marcelo Lessa.